Olá, professora Silvia Ferreira, passando aqui rapidamente para dar um parecer a respeito da nossa prova realizada no último domingo de escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Realmente, para quem achou a prova complexa, diferentona, fora do padrão, eu diria que em alguns aspectos realmente a banca deu uma puxada forte quando se fala em textos, na parte de estilo, né, figuras de linguagem, os vícios de linguagem, colocou poemas, o vocabulário não foi um vocabulário tão usual, né? Os textos então foram selecionados de forma a exigir uma certa abrangência de vocabulário, de entendimento, dar sentido àquilo que se estava lendo. Então, assim, a parte de regência também, algumas questões que aprofundaram. O que eu achei interessante também é que na prova, tanto de escrivão quanto de investigador, apesar de que escrivão a gente vê de forma mais intensa, o uso de termos técnicos da gramática. Então, ela cumpriu, né? Ela prometeu e cumpriu, ou seja, ela colocou no edital a análise sintática e realmente ela cobrou a análise sintática de forma pontual e fazendo uso dos termos essenciais, integrantes. Então, saiu daquela mesmice das provas que a gente vinha observando. Agora, a gente também tem que ser bastante cauteloso para dizer que a VUNESP mudou, meu Deus, agora estamos perdidos porque a VUNESP vai adotar aí uma postura mais rígida, vai cobrar, Não vejo necessidade para esse desespero. Então, se eu fosse dizer assim, de 0 a 10, sendo 10 a dificuldade máxima, quanto você colocaria aí como uma prova complexa? 7, talvez. Daqui a pouco vem os cargos de nível médio. Você acha que vem assim pesado? Talvez não. É que o escrivão nós já sabíamos que seria o cargo exatamente porque escrivão vai estar à frente da escrita, vai ter que dar sentido para aquilo que ele ouve e colocar ali no papel. Então é lógico que a gente já esperava uma cobrança mais forte no aspecto dos textos. Mas não é algo que se possa dizer a partir de hoje todas as provas da banca VUNESP estarão nesse patamar. Não, a gente vai corrigir, daqui a pouco você vai assistir, eu vou comentar todas as questões, mas eu diria que serviu de alerta para nós entendermos que é preciso sempre leituras constantes. Ler é dar sentido ao texto. Se a gente lê e não consegue dar sentido para aquilo que a gente lê, então nós não estamos lendo. Fica a dica e daqui a pouco eu volto com a correção. Já aparece na tela para você a primeira questão, obviamente uma questão relacionada ao texto, e eu já retirei uma passagem do texto que significa muito para nós. Ou seja, é a essência, é o recorte temático, é a mensagem principal que o texto quer transmitir. Diz o trecho: a dificuldade de negar ajuda ou pedido tem raízes na pré-história. Então o texto fala sobre a dificuldade que nós temos em dizer não, mesmo que dizer sim de alguma forma nos afete negativamente, a gente não consegue, tem essa dificuldade de dizer não. Então ele faz um resgate histórico a partir da pré-história,
as chances de sobrevivência, lógico, elas eram maiores se as pessoas se agrupassem e dentro desse grupo houvesse colaboração uns com os outros, porque se a pessoa está sozinha, ela está mais exposta aos perigos. Então, agindo em conjunto, a humanidade se mostrou capaz de obter ganhos para a sua sobrevivência. Só que aí, lógico que o texto dá continuidade, isso aqui é exatamente o porquê de nós termos dificuldade em dizer não. E o texto encerra, logicamente, com trazendo à tona o desenvolvimento, inclusive, de algumas doenças por conta dessa fraqueza, digamos assim, né? Dessa falta de coragem em dizer não. Então o texto fazia exatamente fazia alusão a esse tema e aqui a pergunta é, de acordo com os elementos do texto, a tendência a não negar. Por que que a gente não consegue negar? Por que que a gente não consegue dizer não? Então, tá dentro deste trecho que eu já coloquei aqui, né? As chances de sobrevivência eram maiores se as pessoas se organizassem, se as pessoas se agregassem, se as pessoas permanecessem juntas. Porque veja as demais alternativas. Expectativa de desenvolver ansiedade. Cara, se eu tenho a expectativa de desenvolver a ansiedade, é uma expectativa, então não tem relação, né? A tendência a não negar. Por que nós não conseguimos negar? Porque eu tenho expectativa de desenvolver a ansiedade se eu disser o não. Pode até ser dentro de outros contextos, dentro de outras pesquisas e outras análises, mas aqui, de acordo com o texto, o autor fez um resgate histórico e como nós fomos ao longo dos tempos, vendo que viver juntos traz mais benefícios do que malefícios, então houve aí esse despertar da dificuldade de não se dizer não. Porque na letra B diz que é o receio de se fazer algo inesperado. Tá vendo que não bate com a ideia central do texto que está colocado abaixo? Necessidade de satisfazer o outro, tudo bem, é uma necessidade, mas por quê? A gente lembra que aqui a palavra-chave do comando da questão é associar. Eu vou associar essa minha dificuldade de dizer não a quê? Então eu preciso estabelecer então a necessidade de satisfazer o outro, ela advém, ela está associada a quê? Letra D, a certeza de receber aprovação moral. Tudo bem, se você tem essa necessidade de sempre receber aprovação, essa necessidade está associada a quê? Tá? Por isso que o nosso gabarito, de fato, tem que ser a alternativa E. E eu já avanço para a próxima questão, ainda falando sobre o texto e agora já com uma outra passagem colocada aqui, para a gente fazer o uso e jogar fora as alternativas incorretas. Diz o trecho que nos tempos modernos esse condicionamento virou, lembra o condicionamento lá passado? Então, na época da pré-história, que as pessoas chegaram à conclusão de que estavam mais seguras se andassem juntas e se ajudassem. Muito bem. Esse condicionamento hoje virou em algumas pessoas motivo de angústia, sintoma de distúrbio conhecido como ansiedade de insinuação. O problema se manifesta cada vez que o indivíduo se vê, de alguma forma, forçado a fazer algo que não quer, apenas para não se sentir rejeitado pelos pares. Einstein, um dos mais brilhantes angustiados, escreveu: toda vez que diz sim querendo dizer não, morre um pedaço de você. Então tá, então segundo o texto e de acordo com esta passagem, a letra A diz o seguinte: desde o princípio dos tempos,
a união para enfrentar perigos, afastou. Essa palavra afastou nega o que diz o texto, né? Então a gente tem uma inversão da ideia contida no trecho e no texto. Na letra B diz que o sentimento de rejeição pelos pares pode levar o indivíduo a negar alguma coisa. O texto fala exatamente da dificuldade e as consequências de não se saber dizer não, tudo bem? Então, rejeição pelos pares pode levar o indivíduo a negar alguma coisa, mas a gente tem dificuldade de negar alguma coisa, tudo bem? A gente tem essa dificuldade. Pode ser que o fato de dizermos sempre sim tenha a ver com esse sentimento de rejeição, tá vendo aqui, ó? Forçado a fazer algo que não quer, apenas para não se sentir rejeitado pelos seus pais, tá? Então, pode levar o indivíduo a negar alguma coisa? Quando ele não consegue negar alguma coisa, é pelo fato de não querer se sentir rejeitado. Vou para a alternativa C. Para vencer ambientes acolhedores, os indivíduos se negam a fazer favores. Ó, de novo, nós temos a inversão do que diz o texto. Na alternativa E, última alternativa, a opção por viver em bandos, na pré-história, fez desenvolver nos homens a tendência ao egoísmo? Não, porque a gente aprendeu, aliás, a gente não aprendeu a dizer não. Letra D é o gabarito, a gente fica coagido, a fazer algo que não queremos. O indivíduo, então, pode desenvolver patologias. Gabarito, alternativa D. Vou para a próxima. O texto se vale de recurso que confere credibilidade. Isso aqui a gente já sabe. Todas as vezes que nós precisamos confirmar alguma coisa dentro de um texto argumentativo, dentro de um texto informativo, eu quero que o leitor acredite de fato naquilo que eu estou escrevendo, naquilo que eu estou falando. Então a gente comumente usa o que chamamos de argumento de autoridade. Eu vou inserir no meu texto e vou dizer para o leitor que não sou eu apenas que defendo essa ideia. Alguém já fez um estudo, alguém já fez uma pesquisa, alguém já fez um levantamento. Tá, então esse recurso para conferir credibilidade, eu posso entender aqui citação de pesquisas, tá vendo? Pesquisas, declarações de pessoas com referências acadêmicas, alguém que já estudou este assunto. Jogo fora a letra A porque a gente não passa credibilidade só usando ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista diferente. A gente apelar para a sensibilidade não passa credibilidade. Fazer menção a eventos desconhecidos do leitor, mas aí se ele desconhece, como é que ele vai acreditar se realmente eu estou falando a verdade ou não? E resgatar elementos históricos, você pode entender o processo, mas não necessariamente que isso vai trazer credibilidade. Tudo bem? Gabarito alternativa B. Vou para a próxima. Para responder as duas próximas questões, a gente vai levar em conta essa passagem que todas as vezes que nós falamos sobre semântica, sentido, banca, VUNESP, conjunção, eu falo disso aqui. É a família mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. São conjunções que denotam adversidade, contrariedade, oposição, restrição. Então veja, concessão tá fora. Concessão é outro patamar, tá em outro setor, porque são conjunções subordinativas. No entanto, é uma locução coordenativa. Consequência
Não, porque a gente está quebrando a expectativa. Nada disso, porém, impede. Então, eu tenho vários elementos ali, mas nada disso impede que quando cresçam as pessoas sejam incapazes de negar um pedido. Percebe? Então, a quebra de expectativa, a contrariedade, gosto. Não é um elemento conclusivo, não estou fechando a ideia, estou quebrando uma relação, estou dando duas informações que se contrapõem. Pode ser restrição? Pode, só que aí a gente tem que lembrar da família, mas porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, achei, porque assim sendo, não denota ideia de oposição, gabarito. Alternativa C, essa questão tranquila, até agora tranquilo, né? Essa aqui, ela parece ser complexa, mas a gente só precisaria lembrar quais são os pronomes relativos, que, quem, qual, onde, cujo, quanto. Tô vendo um onde aqui. Então, eu isolei a oração subordinada, adjetiva, e aí eu preciso me atentar ao verbo, tudo bem? Se quem vem de algum lugar, eu pego essa preposição e coloco antes. É essa análise que a gente sempre fez. Aí eu vou agora pegar exatamente tudo que está aqui nas alternativas, são orações adjetivas, porque todas elas apresentam o pronome relativo onde. Eu só preciso saber se eu preciso de fato colocar o a na frente ou não. Quem se dirige a. Tudo bem? Mas eu não vejo o a aqui, a não ser o a da alternativa, né? Então tá fora. Quem está em algum lugar. Se quem está em algum lugar, eu não posso usar o a. A gente entende que o em está embutido dentro da palavra onde. Quem mora em algum lugar. Pelo mesmo motivo que joguei fora a letra B, vou jogar a C. Proceder, né, no sentido de originar-se. Estou falando também de uma circunstância de lugar. O que procede de algum lugar. Ótimo, tá aqui, ó. Beleza? Aí você fala, não, Silvia, não tá. Então, cadê a preposição? Que é aquela palavra esquisita que a gente diz assim, donde? Aí você fala, nossa, donde? Aí na aula a gente fala, então, mas tanto faz, pode ser o de onde ou donde, você pode juntar ou não. Então, se o que procede de algum lugar, donde procede ou de onde procede. Agora sim, quem vai a algum lugar. Eu peguei o a e coloquei aqui. Vamos confirmar? Gabarito. Tudo bem? Vou para a próxima, que também é uma questão muito bem elaborada. A gente precisaria conhecer a regência e a colocação dos pronomes, mas a forma e os verbos selecionados, eles deixam realmente a gente pensando por um certo tempo, né? Mas aqui a gente pode encurtar, pode encontrar atalhos. Veja, eu preciso substituir o trecho destacado, respeitando a norma padrão de emprego. Quando a gente fala em emprego, é o a, os e as ou lhe, olhes. O a, os e as, objeto direto. Lhe, olhes, objeto indireto. E aí eu tenho um e, uma adição aqui, eu preciso olhar para outra coisa, que é a colocação dos pronomes. Ok. Pensando que nós temos o verbo destacar aqui, ó, pedia que fizessem. Nós temos um que e todo que é palavra atrativa, não é? Todo que é palavra atrativa. Todos os pronomes que estiverem depois do verbo, a gente já pode jogar fora, que é a alternativa C, ok? E a alternativa E, até porque o eles não completa verbo transitivo direto. Se quem recomenda algo,
eu não posso usar esse eles coladinho no verbo. Eu tenho que usar a preposição a, eles, para eles, com eles, sem eles, por eles e assim por diante. Eu fiquei entre três alternativas. E agora eu vou, como a colocação está correta, eu vou dar uma conversada com o verbo, né? Quem ordena, tudo bem, ó? Quem ordena, eu vou dar ordem a alguém para fazer alguma coisa, ó. Sua equipe abordava estranhos na rua e pedia que fizessem alguma coisa. Pedia para eles que fizessem alguma coisa. Então, eu vou ordenar para alguém que façam alguma coisa. Se eu estou usando para, eu estou usando a preposição. Portanto, os aqui não vai dar certo. E aqui é que eu achei interessantíssima essa questão, né? Porque existe diferença entre a regência do verbo solicitar e o verbo convidar. Quem convida, convida alguém a fazer alguma coisa. Percebe a preposição aqui? Percebo. Então, esse a fazer alguma coisa, a gente está entendendo que se já vem preposicionado, eu não vou usar o pronome que deve ser usado sempre que se exige a preposição a ou para. Então, eu vou convidar você a fazer aulas de, sei lá, natação. Percebe? Se a gente não usar o pronome oblíquo átono, eu diria, vamos convidar os nossos colegas a fazer parte da equipe. Ah, entendi que eu não posso então usar o lhes, porque o lhes exerce função de objeto indireta, a não ser que eu pudesse dizer, vamos convidar aos nossos colegas a fazer aula. Então, aí eu fico com dois as. Volto então para a alternativa. Perceba a ausência do a aqui, ó, antes do fazer. Por isso, eu solicito a alguém fazer alguma coisa. Eu vou pedir para alguém fazer alguma coisa. Eu vou pedir para o meu chefe me dar um aumento. Percebe que se eu posso usar o a quem ou para quem, eu posso usar o lhes. E aqui é a nossa questão correta, o nosso gabarito. Tudo bem? Essa é uma questãozinha chatinha de se entender, chatinha de se resolver, mas é possível a partir da regência da colocação pronominal e da observação da presença da preposição. O verbo bitransitivo, ele aceita dois complementos? Sim, mas um direto e um indireto. A próxima questão diz o seguinte: o trecho destacado na passagem do segundo parágrafo, se uma pessoa lhe pede um favor, se, este se denota uma condição, não é isso? Aí a banca pede de novo, percebe? A reescrita, tem várias questões de reescrita nesta prova. Eu vou redigir de novo e eu não posso mudar o sentido original. Logo, se isso aqui é uma condição, eu vou usar uma conjunção ou uma locução conjuntiva que denote condição. O desde que é uma condição, tudo bem? O a menos que não é, já não é. Caso, desde que, o se, a menos que, a não ser que, tem outro valor semântico, assim como o exceto, percebe? O exceto, ele dá a ideia de exclusão, exceto se uma pessoa lhe pedir. Então, eu estou fora, com a alternativa C também. O caso me interessa. Caso é uma condição, uma conjunção condicional. Agora, aqui, nós temos a duplicidade. Eu estou usando o se e o caso.
Se uma pessoa lhe pedir, caso uma pessoa lhe peça. Por isso que eu não posso usar os dois, porque se eu uso se, eu vou usar a escrita do verbo pedir de um jeito. Se eu uso caso, eu vou escrever a escrita do verbo pedir, fica de outro jeito. Se uma pessoa lhe pedir ou lhe pedisse, caso uma pessoa lhe peça. Não deu certo. Tenho duas conjunções, então estou entre as duas e agora eu vou olhar, adivinha, para o verbo pedir. Desde que uma pessoa lhe peça. Aqui está errado o verbo pedir. Desde que uma pessoa lhe peça um favor, errei o verbo, vou para a única alternativa. Caso uma pessoa lhe peça, corretíssimo, gabarito, alternativa D. Vou para a próxima e questão tranquilíssima. No texto, nós vemos a presença do Albert Einstein. Muito bem. E o que eu falo dele? Ele escreveu uma frase. Cada vez que você não diz não, diz sim, querendo dizer não, morre um pedaço de você. Muito bem. Aí você pode perguntar para mim, Silvia, quem é Einstein na fila do pão? Aí eu vou dizer, como assim? Eu te explico. Ele é um dos mais brilhantes angustiados, vírgula aqui, vírgula aqui. Entre vírgulas, percebe que eu saio do nome e ponho a vírgula. Eu não uso vírgula em complemento nominal, até porque esse nome, Albert Einstein, não pede complemento. Substantivo só se for abstrato, lembra? Numa situação passiva. Se eu considero esse trecho como um adjunto, eu também não posso pôr vírgula, porque a gente não coloca vírgula entre núcleo e adjunto. Se eu considerar esse trecho destacado como objeto direto, o Albert Einstein tem que virar verbo, porque é o verbo que pede objeto, e mesmo assim eu não uso vírgula entre verbo e objeto. Predicativo do sujeito é um qualificador, mas neste contexto eu não estou qualificando, eu estou explicando. Você não me perguntou quem é Albert Einstein? Então estou explicando. Aposto explicativo entre vírgulas, inclusive é aquilo que eu digo sempre em aula, a gente troca e diz assim, ó, um dos mais brilhantes angustiados, vírgula, Albert Einstein, vírgula, escreveu. Se eu consigo intercambiar, é porque eu estou fazendo referência ao mesmo ser. Apresento e explico, ok? Confirma aqui o gabarito. Alternativa B. E eu vou para uma questão tranquilíssima também, que faz menção às regras de acentuação, tá? O que a banca fez aqui? Início. Paroxítona seguida de ditongo, tudo bem? Perceba que a segunda sílaba do fim para o começo, mais conhecida como penúltima sílaba, é a mais forte. E depois dessa sílaba mais forte, nós temos o encontro, né? Que didaticamente, para apressar o processo, a gente fala duas vogais. Na verdade, é uma vogal e uma semivogal. Mas é uma paroxítona seguida de ditongo. Tudo bem? Na palavra bebês, eu vejo um acento e eu me lembro do sofá, café, cipó. A última sílaba é acentuada e a palavra termina em E. Última sílaba oxítona, então eu quero uma oxítona, tudo bem? Aqui na palavra raízes, se você for separar esta palavra, você vai fazer raízes. O I tá sozinho na sílaba, antes dele não há o mesmo fonema e nem ditongo. E depois dele, desse I, que a gente chama de hiato, não tem NH. Então eu tô liberada para acentuar. Estou vendo o hiato ali, vou procurar depois nessa mesma ordem. Quando a gente separa a palavra inóspitos, a gente percebe que do fim para o começo é a terceira e a gente chama de antepenúltima sílaba. As proparoxítonas todas são acentuadas. Tá, então vamos começar pelo início, tudo bem?
A palavra início é uma paroxítona seguida de ditongo. Gostei. Ó, paroxítona, depois dela tem um ditongo. Lá em cima é iô, aqui é iê. Na letra B, eu já vou jogar fora porque a palavra é proparoxítona, é a antepenúltima, a mais forte. Aqui eu até poderia deixar, por ser uma paroxítona, só que a terminação é diferente, ela termina em N, não termina em ditongo. Mas vamos fingir que a gente está em dúvida, tá? A palavra incrível também é uma paroxítona, ok? Mas veja, a terminação dela é em L e não em ditongo. Agora, a palavra constância, aí sim eu deixei. Por quê? Porque constância é uma paroxítona e ela termina em ditongo. Tudo bem? Ótimo. Agora a gente vai para onde? A gente vai para uma palavra oxítona. Então tá, separa a palavra até. Você vai dizer até, sofá, café. Ah, tá. 2 sílabas. A última é mais forte, é uma oxítona. Gostei. A palavra amém também, né? Ó, separei e percebi que ela terminou com M. Sofá, café, cipó, refém, parabéns. Oxítona terminada em M. A palavra lê não é uma oxítona, é um monossílabo tônico. Então, já tirei fora essa alternativa aqui, não quero mais, tá? A alternativa C não vale mais para nós. A palavra você me interessa, porque tem 2 sílabas e a última é a mais forte, oxítona terminada em E, guarda aí. A palavra sabê-lo também me interessa, porque a gente não vai considerar o pronome, tá? A gente vai considerar o verbo e ele termina em E, é a sílaba mais forte, então é uma oxítona. Show de bola. A gente só conseguiu tirar uma até agora, tá? Vou para o hiato. Então, hiato, saída. Olha, ficou bonitinho, separado. O I das demais sílabas. Cu, I, K também fica. Ótimo. Saúde também fica. Agora, ríspido, o I não fica sozinho. Então, a alternativa E, para mim, não interessa mais. Tudo bem? Agora, a gente vai para a palavra inóspito. Tá, inóspito é uma palavra proparoxítona. Tudo bem. Intrépido, me interessa. É a terceira do fim do começo ou a antepenúltima? Gostei. A palavra gênio só tem 2 sílabas, então a paroxítona seguida de ditongo eu não quero. E a palavra líquido, Silvia, ela também é uma proparoxítona. É por isso que eu marquei essa alternativa. Então, isso aqui já aconteceu na outra prova da Polícia Civil. Em 2018, né, nós tivemos uma prova, aconteceu a mesma coisa. Falou, ué, mas é proparoxítona? Sim, só que aí, quando tem esse empate, você vai pelas terminações. Paroxítona terminada em ditongo? Sim. Paroxítona terminada em ditongo? Não. Joga fora a alternativa D e fica com a alternativa A, ok? Próxima questão. Verbos, fácil. Os verbos devem ser conjugados corretamente, de acordo com a norma padrão. Letra A diz o seguinte: muitas pessoas serão, ó, futuro, serão incapazes de dizer não. Não importa de onde os pedidos virem. Não importa de onde os pedidos vierem. Correlação verbal. A banca foi sacana porque ela não falou em correlação verbal, mas a gente tem que olhar os 2 verbos, né? Assinale a alternativa em que os verbos estão empregados e eles devem entrar em concordância. É a parte que a gente chama de correlação verbal.
Se agir em conjunto, se você agir em conjunto, olha o condicional. Se você agir em conjunto, se você ter ganhos, percebe que já ficou estranho? Porque você diria se você tiver, ótimo, então aqui se você obtiver. Vou para a alternativa C. O problema se manifestará a futuro cada vez que o indivíduo se vir, futuro, de alguma forma, forçado a fazer algo que não queira. Lindo, deixa essa aqui, gabarito. E eu sempre falo desse verbo vir aqui, né? O verbo ver no modo subjuntivo. Letra D, toda vez que dizer sim, não. Toda vez que você disser sim, querendo dizer não, morrerá um pedaço de você. E nada disso, talvez, olha, a conjunção, o nosso advérbio de dúvida. Então, se é dúvida, eu preciso usar o hipotético, eu preciso usar o verbo no modo subjuntivo. Nada disso talvez impedisse que quando crescessem, muitas pessoas seriam, aí eu caso o SSE com uria. Tudo bem? Fechou? Gabarito? Alternativa C. Ou para mais uma. A função sintática, aqui que eu falei que a banca usou os termos. É difícil, muito difícil a gente encontrar questões com esses nomes, com essas nomenclaturas. Tudo bem, mas dá para resolver sem problemas. Assinale a alternativa em que a função sintática das orações destacadas nas passagens a seguir está corretamente identificada. Veja, eu tenho o verbo querer aqui e o verbo mamar aqui. Não querem mais mamar. Eu vou entender que a segunda oração, ela completa o sentido da primeira, não é? Quem quer, quer alguma coisa. Tudo bem? Quem quer, quer alguma coisa. Esta palavra, se ela completa o sentido desta primeira, ela não é sujeito, porque sujeito pratica ação. Tudo bem? Se ela completa, se o verbo completa o verbo, aquilo que completa verbo a gente chama de objeto. Se não tem preposição, ele é direto. Tudo bem? Então, complemento nominal não, porque querer é verbo. Objeto indireto não, porque o verbo querer aqui está no sentido de desejar. Então, eu quero alguma coisa. Objeto direto. Agora, eu olho ali, nesta oração, negar, ajuda ou pedido. Tudo bem, tem um verbo. Mas antes desse verbo, tem verbo? Ou tem nome? Você vai dizer, se tiver dificuldade, é nome. Ótimo. Se dificuldade é nome, isso aqui não pode ser objeto indireto, porque objeto completa verbo. O que completa nome é complemento nominal. Tá aqui, ó, gabarito. Alternativa E. Tudo bem? A alternativa, próxima questão, em que o termo se em destaque no enunciado está presente em uma construção de voz passiva. Se uma pessoa lhe pede um favor, eu até coloquei aqui já o sinônimo, caso uma pessoa lhe peça um favor, isso é uma conjunção condicional, a gente está procurando um pronome passivador. Na alternativa B, quando se percebeu, quando foi percebido, verbo transitivo direto acompanhado de se, o se é pronome apassivador. Isso aqui é o nosso gabarito, tudo bem? Porque a letra C, D e E, eu consegui colocar o a si. Lembra da brincadeira que eu faço? Se auto mostrou-se a si mesmo, se auto sentiu-se a si mesmo, se auto viu-se a si mesmo. Pronomes reflexivos. Gabarito, alternativa B de bola. Vou para esta questão que, se você não sabia que a palavra sorte tem dois sentidos, você poderia ter ido pela orientação que a gente sempre faz.
Quando a gente fala em tirinhas, normalmente a banca cobra assim, ó, o efeito de sentido ou o efeito de humor. O efeito de sentido ou o efeito de humor. Se é efeito de sentido, ela vai brincar com alguma palavra. E ela brincou de fato com a palavra sorte. Por quê? Quando diz sorte, que sorte? Porque eu estou aqui pensando dentro daquela definição gramatical da polissemia. É um substantivo? Sim, mas a depender do contexto, nós temos dois sentidos. Ou a gente entende sorte como destino, fatalidade, ou a gente entende como fortuna e felicidade. Tudo bem? Então, eu estou temendo pela sorte do formigueiro. Sorte? Que sorte? Então, eu estou temendo pelo destino do formigueiro. Destino? Felicidade? Tá. Então, se a gente não sabia essa possibilidade de sentido, vamos pensar aqui naquela que a gente fala assim, então vou procurar uma mais errada. Ótimo, pode ser. Conclusão precipitada. Como é que ele está concluindo se ele termina com uma pergunta? No duplo sentido da expressão estou temendo, cadê o outro sentido? Eu só vejo um, estou temendo, estou com medo, estou temeroso, estou receoso, tá. Na hesitação da personagem em se decidir pela palavra, não, ele não fala ou, né? Sorte ou sorte, ele fala sorte, que sorte. Então não há uma indecisão aqui. Na alternativa E, está dizendo que as falas são desconexas. Não são desconexas. A gente encontra uma ambiguidade gerada pela polissemia. Ambiguidade por quê? Porque eu não sei se sorte se refere a destino ou sorte se refere à felicidade. Estou temendo pelo destino, estou temendo pela felicidade do formigueiro. Tudo bem? Deixa eu achar minha setinha aqui para mudar e confirmar o gabarito. Vou para a próxima, um texto bastante tranquilo. A gente não tem que se preocupar com esse texto aqui, porque é uma narração. O autor começa falando da geração dele, que é a geração de jovens educados, né? Não tem outra definição aqui. Cedia lugar às grávidas, aos idosos, enfim, ajudava os mais velhos. E ele cita exemplo. Se uma delas tomar grávida, ele fala especificamente de mulheres grávidas, né? Ainda alcancei a geração que cedia lugar às senhoras grávidas. Se uma delas tomava o bonde, 3, 4 ou 5 jovens se arremessavam para dar lugar. E a boa e ofegante senhora tinha seu canto, tinha seu espaço. Quando ia pagar a passagem, dizia o luso condutor por trás dos bigodões: já está paga, já está paga. Ótimo. Só que aí ele percebe que hoje, então, há o divisor de águas, né? Ele no passado alcançou uma geração. Hoje a coisa ficou diferente. Qual é a diferença? Ele foi testemunha de um episódio patético. Por quê? O ônibus estava apinhado, lotado, cheio. Os passageiros amassados uns contra os outros. E aí ele usa o termo, logicamente, em sentido figurado, essa promiscuidade abjeta, desumanizada, desumanizava todo mundo. O sujeito perdia a noção da própria identidade. Tá. Eis que surge, então, a grávida, ok? O ônibus estava vibrante, rumoroso, cheio de jovens estudantes. Achei que eles iam dar lugar para a mulher grávida.
Ninguém se manifestou, ninguém piou. E foi aí que eu percebi, de repente, subitamente, tudo. Ali estava uma nova geração, diferente da minha geração, né? Fazendo a voz do narrador, estava uma geração diferente da minha. Nenhuma semelhança. Durante meia hora, a pobre mulher ficou em pé. O filho deve ter dado várias cambalhotas, ela viajou e desceu e não teve a caridade de ninguém. Tá, então indo para o texto, para a questão agora, é correto afirmar, é um ponto de vista, ele construiu o texto e expôs o seu ponto de vista. Os jovens de todos os tempos, já está fora, porque ele faz uma comparação entre duas juventudes, né? Uma juventude passada e a juventude de agora. São afeitos a práticas de gestos de empatia. Mentira, a do passado sim, a de agora não. Tá vendo? O texto fala assim, ó, ali estava uma nova geração sem nenhuma semelhança com as anteriores. Então, dizer que todos, tá? Generalizando, incluindo, e não é verdade porque ele faz uma comparação. Com essa mesma frase, eu justifico o gabarito da alternativa B. Não é possível comparar as atitudes dos jovens. É claro que é possível. Ele escreve assim, ali estava uma geração sem nenhuma semelhança. Se ele não encontrou semelhança, é porque ele fez uma comparação. Tudo bem? Tira fora essa aqui. Alternativa C. Os jovens de sua geração mostravam-se mais sensíveis às necessidades de outrem do que o do episódio que comenta. Então veja, do ponto de vista do narrador, os jovens de sua geração mostravam-se mais sensíveis às necessidades do outro do que os do episódio que comenta. Então, perceba que a gente está falando de dois tipos de jovens, certo? Certo. Os jovens do passado, que se preocupavam com as necessidades, principalmente dos idosos e das grávidas, e a geração atual, que não se preocupa, não tem essa percepção. Vou ler mais uma vez. Os jovens de sua geração, sua quem? Do autor. Mostravam-se mais sensíveis, sim, do que os do episódio que ele comenta. Qual é o episódio que ele comenta? A mulher grávida sobe no ônibus e ninguém dá o lugar, todo mundo finge que ela não existe. Deixa essa aqui, vou para a letra D. A atenção às mulheres grávidas sempre esteve presente no comportamento das pessoas. O S sempre esteve presente porque a grávida viajou de pé. Esperava-se que os jovens do ônibus pudessem ser menos patéticos se viajassem de pé. Já pensou se a gente pudesse tirar a idiotice das pessoas deixando-as de pé? Isso aqui não tem pé nem cabeça. Gabarito alternativa C. Vou para a próxima e a banca, lógico, ao contrário do que a gente está acostumado. E eu falei e falo sempre isso. Se é semântica, veja se a banca está pedindo sinônimo ou antônimo. Se é sentido próprio ou figurado, veja se de fato ela quer sentido figurado. Aqui ela fugiu, se você estava desatento, ela quer o próprio. Eu não posso entender que dentro de um ônibus cheio, 3, 4 ou 5 jovens se arremessem, né? A gente arremessa uma bola, por exemplo, mas não pessoas. O ônibus estava vibrante, rumoroso, barulhento, cheio de vibrações. O ônibus, as pessoas do ônibus, né? Ninguém piou. Então, as pessoas falam, não piam. Letra E, como é que o condutor fica escondido, fica atrás, por trás dos bigodões? Tudo bem? Vou para o gabarito. Foi aí, neste momento, que de repente eu percebi tudo aqui, sentido real, sentido literal, sentido denotativo. Mais uma questão. No contexto em que se encontra a frase do segundo parágrafo,
e eu falei que isso está em sentido figurado, essa promiscuidade abjeta, ou seja, se a gente fosse trazer para o sentido real, essa mistura, né, essa mistura baixa, como estava ali, né, a descrição do ônibus, sinaliza que atitude? Quando o autor usa essa expressão, promiscuidade abjeta, ele está, qual é o sentimento dele, né? Desaprovação contundente, e aí você teria que saber o que é contundente, categórico, imperativo. Realmente ele estava muito contrariado às condições que viajavam os passageiros. O ônibus estava totalmente lotado. Legal, deixa essa. Indiferente não, né? Porque senão ele não faria esse desabafo. Indignado, ok? Indignação do narrador em relação à desumanização das pessoas em geral. Não, porque ele achou desumano o fato de os jovens não levantarem para a grávida sentar. Desaprovação moderada. Ele estava mais ou menos contrariado por causa do amontoado de pessoas. Não, a desaprovação dele era fortíssima, né? Imperativa, categórica. Indiferença a gente já percebeu que não. Então, confirmando o gabarito, alternativa A. E aí a banca vem com essa questão que eu também achei muito interessante, porque apesar de ela não ter colocado nas alternativas a adição, a gente sempre aprende que o E é aditivo. Mas do ponto de vista semântico, a oração iniciada pela conjunção E introduz informação cuja oração é em relação à oração procedente. Então, qual é a relação que se estabelece? Veja, se uma delas tomava o bonde, uma grávida tomava o bonde, 3, 4 ou 5 jovens se arremessavam, ou seja, levantavam rapidamente. E a boa e ofegante senhora tinha seu canto. Então, por que 3, 4 ou 5 se levantavam? Consequentemente, eu coloquei aqui, consequentemente, a grávida teria o seu espaço. Então, logicamente, existe uma relação de causa e consequência. Aqui também eu achei bastante interessante a abordagem que a banca fez, porque, mais uma vez, ela usou os termos técnicos da gramática. Assinale a alternativa que explica corretamente o emprego da vírgula na passagem do primeiro parágrafo. Tá, de repente, entre vírgulas, né? De repente, entre vírgulas, mesmo sendo uma expressão curta, eu posso ou não colocar as vírgulas, e eu sei que de repente é uma locução que denota tempo. Portanto, o ônibus para de repente. Perceba que esse de repente se relaciona com o verbo parar, então é um advérbio, exercendo função de adjunto adverbial. E depois ele entra exatamente, tudo bem? E entra exatamente, toda palavra terminada em mente na língua portuguesa é advérbio, e se é advérbio, exerce função de adjunto adverbial. Tudo bem? Ótimo. Mas a gente tem outra vírgula, e aí eu vou observar aqui o uso da vírgula junta, colocada ao lado de um E. Normalmente a gente diz é uma enumeração, então você fecha com o E e separa elementos de mesma função sintática com o uso da vírgula. Quando é que a gente usa o E com a vírgula? Isso também é clichê em aulas. Quem parou foi o ônibus e quem entrou foi uma senhora. Eu estou usando a vírgula para separar duas orações com sujeitos diferentes. Pronto, então eu vi duas expressões com função de adjunto adverbial e a separação de duas orações com sujeitos diferentes. Na letra A diz assim: de repente a vírgula isola aposto.
já tá fora. Vou para a letra B. Nas expressões de repente e exatamente, a vírgula isola adjuntos adverbiais. Letra C. Nas expressões de repente e exatamente, a vírgula isola adjuntos adverbiais. Gostei. Entre os verbos parar e entrar, a vírgula separa orações com sujeitos diferentes. Lindo, perfeito, maravilhoso. Vou para a letra D. Na expressão de repente, a vírgula é usada para isolar adjunto adverbial. Ok. Exatamente isola posto? Não, ambas são adjunto adverbial. Letra E. Nas expressões de repente e exatamente, bem como entre os verbos parar e entrar, as vírgulas têm o mesmo emprego, isolar adjuntos adverbiais. Então, cadê o adjunto adverbial aqui, né? Nessa vírgula que está próxima ao E. Gabarito, alternativa C. E aí vem um poema, e desse poema me interessa uma palavra, ou duas, talvez, para poder matar a questão. É um poema da Adélia Prado, o nome é Insônia, e a gente encontra assim: o homem vigia, não vou ler o poema todo porque não precisa, dentro dele, estumados, ou seja, atiçados, uivam os cães da memória. Memória. Lá embaixo eu vejo: ladra seu sonho insone, ou seja, insone vem de insônia. Então ele não estava sonhando porque estava dormindo, ele estava sonhando acordado, estava relembrando, estava recordando o quê? E aí eu vejo, por exemplo, a mãe no fogão cantando, né? E ele sente saudade, vinagre, doçura. Ok, essas palavras já nos ajudam a encontrar a resposta correta. É correto afirmar que o poema sugere que o eu lírico está buscando a oportunidade de visitar lugares desconhecidos. Onde que a gente encontrou essa passagem? Letra B, recompondo imagens e lembranças de sua existência. Sim, tá aqui, ó, memória, né? Ele lembra da mãe, sonha acordado, ou seja, relembra a mãe. Letra C, sonhando com perspectivas de vida de liberdade. Qual passagem mostra que ele está preso? Situações aflitivas, onde mostra essa aflição? Falta de perspectiva de seu futuro, onde? Em qual verso? Tudo bem? Gabarito? Alternativa B. Vou para a próxima, e aqui a banca cobra o uso no poema, quando a gente usa, por exemplo, figuras de linguagem. Quais são as figuras de linguagem, ou qual é a figura de linguagem mais marcante que aparece no nosso poema? Então, quando a gente fala em pleonasmo, pleonasmo ou redundância é aquela repetição, tudo bem? Não há repetição quando eu falo ladra seu sonho insone, porque sonhar não tem nada a ver com insônia. Não é uma redundância, não é uma repetição como sair para fora, por exemplo. Onomatopeia é a representação do som, né? E a mãe cantando no fogão, ela não está fazendo, por exemplo, o som do relógio. A mãe não dá tic-tac, tic-tac. Catacrese em saudade, vinagre e doçura. Eu conheço saudade como um sentimento, vinagre como um vinho azedo, doçura, algo doce. Não estou emprestando vocabulário como embarcar, como a asa da xícara ao pé da mesa. Catacrese não. Agora, comparações poderia ser se eu tivesse o termo como, né? Insólitas são anormais e raras. Aí já fugiu, que se mostram em frases. Veja, onde é que eu vejo raridade e anormalidade? Na palavra zangões e poeira. Gabarito, o texto é construído pautado em metáforas que se mostram em frases como
uivam os cães da memória. A minha memória uiva como uivam os cães. Comparação. Aí eu abrevio, uivam os cães da memória, é metáfora, porque a metáfora é uma comparação abreviada. Muito bem. Próxima questão, tem mais um texto dizendo o seguinte: a providência, em seus inescrutáveis desígnios, tinha assentado Dora a esta cidade um benefício grande. Tinha assentado dar a esta cidade, um benefício grande, e nenhum lhe pareceu maior nem menor do que certo gozo superfino, espiritual e grave, que patenteasse a brandura dos nossos costumes e a graça de nossas maneiras. Deu-nos os touros. Talvez poucas pessoas se lembrem de que há bons 25 anos ou mais, creio que mais, houve uma tentativa de tauromaquia nesta cidade. Para a gente entender isso aqui, aliás, para a gente perceber por que desse texto tão esquisito, só olhar o autor, né? Machado de Assis na prova da Polícia Civil. Muito interessante. Mas a questão não é difícil, não. Eu só quis comentar aqui, só quero chamar a atenção como a banca ela estruturou muito bem essa prova, trazendo, por exemplo, Adélia Prado, Machado de Assis, que são autores que normalmente aparecem em provas em que cujo edital aparece literatura, né? Mas vamos lá. Assinale a alternativa que contém a apreciação correta de fatos linguísticos. Tem duas horrorosas aqui. O verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, denotando tempo, não podem ir para o plural. Na alternativa C, nenhum é um pronome indefinido, portanto, é palavra atrativa. Na alternativa D, perceba, eu vou dar a esta cidade, para esta cidade. Apareceu a preposição? Apareceu. Então, eu posso substituir esta cidade na função de objeto indireto, fazer uso do lhe, não do a, como aparece na alternativa D. Então, ficou aqui, ó, o sentido. Aí, o que a banca fez? Inescrutável não é uma palavra de uso comum, não é? Por isso, o cara fala, cara, eu não sei o que é inescrutável, tem como sinônimo insondável. Agora, aquilo que é brando, contrário, é rígido. Ótimo, gabarito. A única possibilidade de você errar essa questão é se você for com medo da palavra inescrutável, porque todas as demais alternativas era uma questão gramatical, tudo bem? Só a última que exigia a semântica. Muito bem, assinale a alternativa em que os sinais indicativos de crase estão empregados de acordo com a norma padrão. Não se usa crase quando o a estiver no singular diante de palavra no plural. Ó, D com A nunca, faltou paralelismo. É só dá com A ou das com As. Das 10 às 15, aí eu posso. De segunda a sexta, esse D é só preposição e o A é só preposição. Se você esqueceu isso aqui, tem que lembrar da regência do verbo exigir. Quem exige, exige algo, tudo bem? Verbo transitivo direto, não vou colocar sinal indicativo de crase. A preferência no atendimento será dada ao verbo aqui dar. Quem dá algo a alguém. Percebe? Tem um a que saiu do verbo dar, que vai se fundir com o a do pronome demonstrativo aquelas. Deixa aqui, vou para a alternativa D. Todas, plural, mesmo caso da letra A, e todas é uma palavra de sentido indefinido. E meu clichê, né? Frases de verbo, você vai para o inferno. Gabarito, alternativa C. E aí a gente vai para a grafia. Estava no edital, acentuação e ortografia. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas.
não se considera o privilégio certinho. Privilégio certinho, concessão. Ótimo. Abalizado, não. Com S, não. Abalizado com Z. A fim de, no sentido de finalidade, 3 palavras. O correto não é degladiar, e sim digladiar. Digladiam, né? O solo excessivamente umedecido, não, umedecido. Lenços umedecidos. Alternativa E, horroroso isso aqui, né? Excesso com 2 S's, exceção com C cedilha. E paralisados, não haver processos paralisados. Ué, pra mim isso aqui tava com Z na prova, por isso que eu escrevi aqui. Deve ter sido a próprio computador que achou tão tenebroso o erro que já corrigiu. Gabarito, alternativa A, tudo bem? Agora a gente vai para uma questão de vícios de linguagem, também estava no edital. Fácil, fácil se a gente for por etapas, tá? Porque esses nomes assustam, né? Preciosismo, barbarismo, solecismo, tá? Vamos tentar assim. Assim que for retomado o atendimento presencial, nós vamos estar fazendo um mutirão para atender preferencialmente os pacientes prioritários que já colocaram sua rúbrica no formulário. Misericórdia, tá? Então a gente vai perceber que esse vamos estar fazendo é gerundismo, tudo bem? Gerundismo temos gerundismo, temos gerundismo, temos. Ambiguidade, não tem nenhuma palavra ou expressão que você possa entender como desnecessário, mas se eu já falei isso, não precisava falar isso. Vamos ver. Vamos atender preferencialmente pacientes prioritários. Tá, isso aqui é o que a gente chama de pleonasmo, não ambiguidade. Então, duplo sentido não tem. Vamos jogar fora a alternativa A, tudo bem? Não tem ambiguidade, cai fora a alternativa B. Não tem ambiguidade, cai fora a alternativa E. Eu estou entre a letra C e a letra D. Então, lembra? Preferencialmente prioritários, isso é pleonasmo. E quando eu escrevo rúbrica, ao invés de rubrica, isso é barbarismo, é a pronúncia incorreta, a escrita incorreta, o uso incorreto da palavra. Solecismo é o desvio gramatical, por exemplo, eu vou no, sei lá, no quarto. E o nosso preciosismo é o excesso, né? Por exemplo, as mesóclises da vida. Gabarito, alternativa C. E com isso nós encerramos o nosso comentário da prova. Espero que você tenha ido muito bem e espero encontrá-lo em outra fase, talvez do seu concurso ou em outra oportunidade. Fique com Deus, até a próxima. Gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!